mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador, se dá presente tudo a coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é de Oxum. É de Oxum, é de Oxum, é de Oxum. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Nessa cidade todo mundo anda, homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador, se dá presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é de Oxum. É de Oxum, é de Oxum. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Boa noite. É de Oxum, é de Oxum. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar.
combinação de cor e toda a cidade é gostoso. É de hoje, é de hoje. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com mais um Baião de Dois. Lembrando que vocês podem acompanhar todas as lives, né, com os artistas, educadores, mestres da cultura popular, profissionais da área de teatro, dança, música, literatura de cordel, tudo lá no meu canal do YouTube, tá? Cultura Mário Jampa, e aí você vai poder desfrutar de muitas ideias bacanas, tem lá, e uma conversa muito bacana com esses mestres, essas lideranças também da cultura paraibana, beleza? Lembrando que hoje a gente vai conversar e bater um papo com Renalde, né, que é uma atriz, educadora, escritora, e também ativista, né, do movimento das mulheres pretas, né, da Paraíba. E a gente vai conversar sobre tudo isso aí. E quem quiser interagir pode fazer suas perguntas aqui para a gente abrilhantar a nossa conversa cultural hoje à noite no Baião de Dois. Beleza? Então deixa eu convidar aqui nossa convidada de hoje. Enquanto ela aparece. Olá. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Então, estamos aqui, né? Lembrando que na nossa conversa a gente vai conversar sobre seus trabalhos, suas produções, sua militância enquanto ativista, seu ponto de vista também, seus pontos de vista enquanto educadora popular, né? E também do seu trabalho de atriz, que eu conheço o seu trabalho de militância, de ativismo no movimento de mulheres pretas. Vi um pouco, e já também tinha visto falar nas redes sociais, do seu trabalho de produção na literatura. Mas não conheço o seu trabalho de atriz, a gente vai poder aqui compartilhar. Acredito que muita gente também não saiba. Mas dê o seu boa noite aí para o pessoal que está chegando aí. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Baião de Dois, né, para conversar, ter essa conversa gostosa já depois desse início com essa música linda da Mamãe Oxum. A gente vai aí começar uma conversa muito legal. E a gente está muito feliz de estar aqui. E fico feliz com a presença de quem já está chegando e chama mais gente para a gente conversar. Isso. Então vamos compartilhar aí a live, né, da nossa noite aqui de conversa. Lembrando que o objetivo que a gente vai procurar surgiu essa ideia de chamar ativistas e educadoras, mestres da cultura popular preta, né, porque o novembro vem, todo mundo chama todo mundo para ir. Alguns espaços educativos resistem e ainda não, né, fazem de qualquer forma. E por que não usar, né, conversando com nossa Marli, isso, tem que chamar o povo para cá. Então veio a ideia de continuar, o novembro continuar nas redes sociais, já que a gente não pode ir presencial. A gente vai fazendo aqui, né, vou fazer o Baião de Dois,
A gente tem muita gente bacana que a gente está convidando, ligado à música, ligado ao trabalho social, ligado à educação, né, a música, o teatro, para que a gente possa conversar sobre nossas ideias, nossas produções, para que isso possa ser compartilhado e chegar também a um maior número de pessoas, já que a gente está buscando a luta nessa resistência de fazer chegar a mensagem, né, e tudo sobre o trabalho da educação, com a Lei 10.839, que está completando mais de 20 anos, aí a gente precisa levar esse debate para que a lei seja efetivada, na verdade, né? Seja implantada de verdade, né? Com todos os suas orientações e objetivos principais, tá bom? Mas eu queria, para começar a nossa conversa, conversar um pouco sobre você, como ser mulher preta e tal, e ter toda essa sua bagagem de ser atriz, de ser educadora popular, não sei também se é pedagoga, não sei, mas você pode fazer, ser ativista e ser produtora, né, da literatura preta, né? Como é que isso se faz presente no teu sentimento enquanto trajetória até hoje? Então, Mário, vamos começar pelo começo, que é a literatura, né? Que é o que me pega primeiro, assim. Desde os 16 anos de idade, que eu comecei a escrever poesia, né? E aí eu tô até com alguns livros aqui de poesia que eu publiquei. Tenho Negros Ricos, que é bem recente, né? Que é poesia. Tenho Meus Erros aqui, Meus Erros, Meus Eros, que eu faço uma brincadeira com erros e erotismo, né? Depois eu vou ler uns poemas para vocês. E tem o livro O Espelho de Dandara, que é literatura negra infanto-juvenil, né? E aí, esse Espelho de Dandara, ele já surge, é a minha primeira experiência com literatura infanto-juvenil, e já surge de uma história contada no teatro, né? Na contação de história para crianças, numa festa literária que eu ajudei a organizar quando eu era funcionária do Instituto Federal da Paraíba, em Cabedelo, né, do IFPB. E porque hoje eu estou lá no Piauí, né? Eu sou docente hoje do Instituto Federal do Piauí. Mas em 2020 a gente começou um projeto de festa literária da Barra. E aí nesse projeto eu fui contar a história para as crianças, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas eu acho que vou conseguir. Tá bacana. Aqui Tá tá a contação de história, né? Isso foi um projeto que a gente fez, e aí eu comecei a contar a história dessa menininha. E da história dessa menininha, que eu contei também online, porque teve a pandemia, contei lá no território para as crianças e tudo mais. E aí da história dessa menininha foi surgindo, então, a história do Espelho de Dandara, que é a minha mais recente obra e minha estreia na literatura infanto-juvenil. E Dandara é uma menina negra que passa por processos de violência racial nas escolas por onde ela vai estudar. E num determinado momento, ela tem uma família que tem letramento racial, pai preto, mãe preta, que vivem bem, a mãe é advogada, o pai é antropólogo, ela nem estuda em escola pública nessa história que eu fiz. Mas em toda escola que ela chega, a violência do racismo acaba adoecendo Dandara, que antes gostava de se olhar no espelho, e depois dos xingamentos, da zombaria racista, que infelizmente existe dentro das nossas escolas, porque a escola reflete, né, o que a sociedade é. Então, se a sociedade é racista, a escola vai refletir isso. Dandara começa a querer se embranquecer, não quer ir mais para a escola, quer alisar o cabelo, não quer mais pegar sol, sabe? Toda uma história, fica triste, não sei o quê.
Até que, resumidamente, chega uma professora de história, uma mulher negra, empoderada, que usa roupas africanas e que começa a falar da história do povo negro, da história de África, do quanto a cultura, a história, a produção de conhecimento, de saberes que veio com os escravizados, constituiu a sociedade brasileira, do quão potente é o nosso povo, de que nossa história não se encerra na história da escravidão, né? Que nós somos um povo de luta, de resistência, de conhecimento, de inteligência. Aí Dandara vai se reconectando com a sua ancestralidade, com seu povo, vai novamente se gostando, gostando de ser negra, se amando, se empoderando, até que ela cresce, se torna uma grande palestrante, volta para casa feliz, não quer mais alisar o cabelo, chama a mãe, se olha no espelho de novo, enfim. Por isso que se chama o espelho de Dandara. Infelizmente, o espelho de Dandara, eu não trouxe a obra, mas eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, o PDF, porque eu vendi nos lançamentos que eu fiz. Sim. Aí essa é a Dandara, linda, né? Sim. Muito linda. E essa menina, né, de cabelo black, com seus cachinhos, né, da sua pele escura. Então, assim, essa menina Dandara que eu trago para a história, né? E aí tem outras ilustrações lindas do pai, a mãe, referências à mitologia africana, né? E, enfim, Angela Davis pequenininha, olha. A ilustradora dessa obra é Nelly Souza, é uma moça que não é daqui, é do Sudeste. E aí a própria editora que pediu para entrar em contato com ela, a gente foi conversando e ela foi fazendo do jeito que eu estava falando, a gente se comunicou muito bem e ela foi criando, ela é uma artista excelente. E assim, tudo que eu queria, né, assim que a obra tivesse, eu queria que tivesse mais ilustrações, mas infelizmente, como a gente tem problemas com custos, né? Tá vendo o espelho, né, que faz referência ao espelho de Dandara. Dandara é um nome que se refere, também é uma homenagem a Dandara dos Palmares, e o espelho faz referência ao Xum, né? E você parece que estava adivinhando quando botou essa música. Porque é esse espelho que reflete a beleza, mas também é um espelho onde Dandara pode ver quem está do lado, quem está atrás, e pode se proteger, e pode se defender, né? E aí tá aí a ancestralidade, a liberdade, a justiça, né? Os valores africanos. Esse adinkra que, quando eu vou nas escolas, eu vou muito às escolas contar essa história. As professoras trabalham o livro, depois elas me chamam, a gente conversa com as crianças produzem trabalhos, pinturas, peças de teatro, sabe? Sai muita coisa, bilhetes para Dandara, me entrevistam, é muito bonito quando a gente vai na escola. E aí eu geralmente boto esse adintra, essa figura, essa imagem do pássaro sankofa, né? Para a gente pensar o quanto isso é central na existência da nossa comunidade, né? Que é olhar o nosso passado para construir um futuro digno, né? Um futuro onde aqueles erros do passado não possam ser repetidos e onde a gente também pegue a força de quem veio antes e honre, né? Todo mundo que lutou antes da gente para a gente chegar até aqui. Então, é um pouco essa história. Oi. Vendo daqui, né, do lado de cá, será que nessas tuas inspirações, tem um pouco de reality menina? Sim. Você tentou colocar também um pouco da tua vivência enquanto criança, enquanto menina, enquanto estudante? Sim, enquanto criança. Enquanto criança, numa casa e numa família que tem muita gente branca, né? E aí, quando na casa da gente, a gente fica um pouco solitário, às vezes, quando a nossa família não é uma família negra, por conta da miscigenação. Não que as pessoas não gostem da gente nem nada, mas por conta da estrutura racial, a gente acaba sofrendo muito com as piadas, né? Com as zombarias, que parecem, eu acho que isso é pouco, que isso é pequeno, mas na psicologia de uma criança, isso afeta, né? Isso dói, e isso reverbera, né? Assim,
a gente precisa depois ir reconstruindo muito do que é a nossa autoestima, né? Então, com certeza, Mário, tem sim. Talvez não conscientemente, eu não tenho exatamente. Eu não pensei assim, eu vou fazer o que eu. Não, não foi exatamente assim, mas com certeza, quando a gente escreve, a gente leva um pouco de si, né, para a escrita. E aí tem muito também disso, né? E também porque a minha família, minha mãe ascendeu socialmente, né? Então eu não sofri o perrengue que ela sofreu, que a minha avó, meus tios, minhas tias sofreram. Então, por exemplo, eu também estudei em escola particular, né? E mesmo estudando em escola particular, eu sempre fui deslocada, porque tem essa questão da classe. Por mais que minha mãe ascendeu, e ali no contexto a gente morava em Bahia, ela foi dona de uma escola, por mais que a gente tenha ascendido, mas eu não fazia parte daquele universo, daqueles filhinhos de papai que estudavam nas escolas onde minha mãe, com muito esforço, me colocou, porque ela acreditava que ali eu ia ter uma formação melhor, e ela fez de tudo para dar aos filhos o que ela não teve. Era uma coisa de, né, eu vou conseguir fazer pelos meus filhos o que eu não consegui. E aí acaba que, por exemplo, eu não posso dizer a você que eu tenho os amigos da escola. A gente geralmente não tem aquele grupo da escola que Que a gente eu não tenho, lembra, que a gente... que a gente encontra. Eu não tenho esse grupo porque eu nunca me integrei, né? Nessas escolas eu nunca fui integrada. Então eu acho que muito dessas coisas elas vão aparecendo sim na história de Dandara. Tá, você se identifica e se apresenta como educadora. É educadora pedagoga que leciona ou você é educadora popular, mais do meio do ativismo? Sim. Não, minha formação na universidade é uma formação em letras. Eu sou professora de português e literatura. Mas também sou formada em direito, só que eu não atuei na área do direito. Eu me formei, mas eu não atuei. Ou atuei muito pouco, né? Assim, não fui fazer OAB, por exemplo, não fui advogar, né? Porque eu me encontrei muito nesse universo da educação. Minha mãe é professora, minha família toda tem. Minha mãe teve escola, então desde os 12 anos de idade ela botava a gente para trabalhar. A gente estava ou na secretaria ou a gente já ia para a sala de aula às vezes, sabe? Dar uma aula de alguma coisa que a gente estivesse aprendendo e tivesse uma turma menor que a gente. Então, mãe fez muito isso e eu gostava de dar aula e ela viu que eu tinha essa vocação e estimulou, né? E aí eu acho que me encontrei muito nesse universo. Só que aí, quando eu começo a escrever, sim, eu tenho uma pegada de educadora popular por conta da minha formação, né? Na universidade pública e o meu ativismo, né? Porque desde que eu entro, quer dizer, antes de entrar na universidade, eu já entro no movimento estudantil. Eu vou ser uma militante de um partido revolucionário, que era o PCR. A gente acredita, eu acreditava em Revolução Armada e tudo mais, né? Então, eu começo a ter leituras, né, que até então eu não tinha, porque a formação em casa era aquela formação, vai para a igreja, enfim, né? Mas aí no ensino médio eu já começo a dar minhas escapulidas da escola particular e vou para o liceu conversar com a galera, sabe? E aí lá encontro o Jornal A Verdade, vou militar no Partido Comunista, começo a escrever, porque eu terminei meu ensino médio muito cedo, né? Com 16 anos, né? E aí começo a escrever. Então, nessa que começo a escrever, entrar na universidade, eu descubro também o teatro como uma ferramenta, né? E aí é uma ferramenta que eu utilizo sempre em união com a literatura, né? Então, se eu tinha minha poesia, eu começo a me apropriar de técnicas do teatro, de como eu posso pegar aquele poema e recitar da melhor forma, chamar a atenção do público e usar melhor a voz, né? A minha presença de palco, eu era muito tímida, então eu começo a fazer cursos de teatro para também melhorar nessa história da timidez, né? E aí eu vou, então, unindo minha poesia ao teatro, fazendo performances e tudo mais. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou. Eu respondi? Oi? Sim, eu acho que está cortando só um pouco aí. Você está me ouvindo bem aí, tá? Tá bacana.
Tá Tô te só. ouvindo. Tá, beleza. Como é que você se organiza para buscar suas inspirações e escrever? Fala do ambiente, como é que você escolhe? Sim. É um ambiente natural, é um ambiente fechado, é em casa? Ou como é que você se organiza para pensar e escrever? Para escrever, eu gosto de escrever em casa, né? Mas, às vezes, o insight por exemplo, eu tenho um poema que eu tenho que é assim, um poema bem curtinho, que fala: os pássaros não me acalmam, eles me dão mais vontade de voar. Então, pássaros pousam nos fios elétricos da minha alma, eu fico sem calma, eu quero voar. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo do pássaro, porque é para você entender um pouco como é que acontece. Então, eu vi esse pássaro no meio da rua, ou eu vi esse pássaro na janela, acho que nesse caso mesmo foi da janela do meu apartamento, tinha um fio que ficava aparente perto e um pássaro que ficava indo lá. Então, aquela cena, aquela imagem, me veio um texto a partir daquela imagem. Então, se eu estivesse no meio da rua, o que eu faria? Nos tempos que a gente não usava muito celular, eu pegava um caderninho, anotava, se não tivesse, ficava martelando na cabeça até chegar em casa. Hoje, como a gente tem o celular, a gente já manda um áudio, faz alguma coisa, né? Tem o próprio arquivo ali pessoal. Às vezes vem no meio da noite, aí quando eu tô com muita preguiça, eu não levanto, fico tentando lembrar até o outro dia para ver se o poema, sabe? Fico tentando dormir pensando nele para no outro dia. Então, mas para escrever eu preciso sentar, estar num lugar com silêncio e escrever, reler, rever. Aí eu escrevo, depois eu volto, revejo a poesia. E aí vou escrevendo, né? Eu gosto de escrever assim, no silêncio mesmo. No silêncio, em casa, no lugar que eu tenha, no meu escritóriozinho, na minha biblioteca, seja lá o que for. E aí antes eu escrevia muito no caderno, mas hoje eu já me adaptei a escrever direto no computador. Assim, já escrevo direto. E quem são suas inspirações, assim, alguns escritores, alguém que você admirar, porque a gente, por exemplo, ligado à música, ligado ao teatro, às artes plásticas, né, às artes visuais, a gente tem aquelas pessoas e que a gente admira, que a gente se inspira nos trabalhos para fazer o que a gente, né, faz, né, seja qualquer expressão na literatura. Quem são tuas grandes inspirações? Então, quando eu estava estudando na universidade, né, meu currículo ainda era um currículo que a gente diz que é aquele currículo centrado só nos autores brancos, né? Ou numa literatura mais ligada à branquitude, né? Mas, então eu não tive muito acesso lá ali na universidade, muito acesso a uma literatura negra, vamos dizer assim, né? Feita por pessoas negras, por mulheres negras, sobretudo. Isso começa a partir do meu envolvimento com o movimento negro. Aí eu vou começar a acessar, né? Mas antes, o que eu amava, vamos dizer assim, o que me estimula muito a fazer poesia, por exemplo, são os autores do modernismo brasileiro, que eu gostava muito, porque faziam a crítica a essa coisa do viralatismo, né, da gente com a Europa, vamos produzir uma coisa que é nossa, uma coisa nacional que a gente vai mandar para fora. Então eu gostava muito de Drummond, eu gostava muito de Oswald de Andrade, e gosto ainda, porque eles produziram coisas maravilhosas. Clarice Lispector, né? O Machado de Assis, que é um homem negro, né? Que é o patrono da nossa Academia Brasileira de Letras, e que a gente na universidade lia, mas não tratava dessa questão de dizer que ele era um homem negro, né? Então, isso é uma coisa que nem se fala, como Lima Barreto, né? Então, as mulheres negras nem se fala, né? Aí depois eu fui, não, peraí, né? Tem Carolina Maria de Jesus, aí eu fui descobrindo, eu fui ler Carolina, né? Eu fui ler Conceição Evaristo, eu fui ler Eliane Alves Cruz, que é uma excelente escritora atual, vivíssima, escrevendo.
muito bem, né? Cristiano Sobral, Elisa Lucinda, que é uma atriz impressionante e tá aí viva, contemporânea, ativa nas redes, e a gente aprende muito com ela. É atriz e é poeta, né? E é escritora. Então, eu fui pegando outras referências a partir desse envolvimento com outras mulheres, né? Hoje eu não estou muito atuante no movimento de mulheres negras, eu estou mais na Marcha da Negritude Unificada, mas eu devo muito ao movimento de mulheres negras esse acesso, né? Essa abertura de pensar, poxa, por que que nos grandes compêndios da literatura só tem gente branca, só tem homem, né? E a gente começar a questionar isso, porque a gente nem questiona, né? Fica tão naturalizado que a gente nem questiona. Então, a partir daí, a gente vai. E aí foi que eu fui ler Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, né? Pensar em ler o Franz Fanon. Tem uma moça, uma poeta também, acho que ela é de Cuiabá, se chama Riane Leão. Ela tem até um Instagram que é Onde Jazz Meu Coração. Os poemas dela são incríveis, eu sou muito fã. E gosto muito de música, né? Tem o poeta Solano Trindade, enfim, são muitas referências que a gente acaba tendo e acaba também aparecendo na nossa escrita, né? Queira a gente ou não, a gente bebe dos que vieram antes e a gente acaba também no que a gente escreve, muitas vezes, não é copiando, né? Mas a gente recria, mas Reinventa, aparece né? ali as influências, né? Reinventa. Ó, Reinventa. tem esse cordel aqui, né, que é de grupo de mulheres escritoras, né, cordelistas, né? Cristine Nobre, Juliano Soares, Anne Caroline, Anesse Venâncio e Claudete, e elas se juntaram e fizeram sobre grandes mulheres, como Carolina aí, que você falou, né? Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina, Maria da Conceição Evaristo, que você citou também, Beatriz Nascimento também, você, né? E Sim, Maria aqui, Firmina dos Reis, a isso, primeira romancista brasileira, né? isso. Muito E Ana boa. Maria Gonçalves, né? Mulheres pretas que escritoras que escreveram. E aqui, você falando isso das tuas inspirações e tal, e aí aqui tem uma estrofe do cordel aqui, bem bacana, que é de Maria Firmina, né? Se refere à escrita de Maria Firmina. Ela diz assim, ó: ao silêncio do invisível, Firmina foi destinada, escritora consagrada. Isso seria impossível com o seu cerne sensível. Foi além dessa expressão, seguiu seu coração, escreveu com competência, mulher negra e resistência, com a caneta na mão. Ai, então, Lindo. E Juliana Soares está aí nessa obra, né? Eu admiro muito Juliana, gosto muito do cordel dela. tá. E aí você preparou uns trechos aí de umas poesias do teu mais recente livro que eu estava olhando? Sim, mas tu fala de Juliana, eu lembrei agora, acho Juliana incrível. Ela estudou comigo no mestrado em Campina Grande, Juliana. E Ana Maria Gonçalves, eu comecei a ler agora Um Defeito de Cor, que é uma obra desse tamanhão, assim, é um livro e é emocionante. E aí foi bom tu ter lembrado dessas referências também, né, da Maria Firmina dos Reis. Então, tudo isso hoje tem aparecido, e aí eu quero só destacar, porque nosso povo tem lutado para que isso aconteça, né? A gente tem lutado para dizer, olha, parem de nos apagar. Nós fazemos a história desse país, nós construímos esse país, não só na construção mesmo arquitetônica das estradas, dos prédios, mas também na construção espiritual, intelectual. Né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente pensar. Já que você começou aí com a poesia, eu vou trazer um de Necrucídio, certo? Deixa eu ver qual é o que vai aparecer primeiro. Eu vou ler um que se chama Terra Sem Males. Não me venha com mãos brancas
a espalhar sangue e maldade. Não me engano mais com sua falsa caridade. Nem sou continente a ser descoberto, nem terra sem lei, ou útero vazio a preencher de filhos da violência. Não me venha com mãos brancas a descarnar minha face e tentar roubar ou estuprar minha consciência. Olho o passado e vejo o erro cometido, sinto a rubra dor, o amargo, do que não mais repetirei. Agora eu serei eu a desvendar histórias, lutas e glórias dos meus ancestrais, a construir possíveis futuros, menos duros, mais pungentes, a semear entre meus dentes terras plurais, terras contentes, onde minha gente alvorecerá sem ai. Ah, bonito. Terra sem males. Uhum. Você tem um público específico para as suas produções, ou você é eclética? Não? Eu vou escrever para juventude, para criança, ou faz parte daquele momento da inspiração, quando você vai escrever? Faz parte. Então, é como eu te disse, para criança, eu estreiei agora. Eu não fazia muito, eu não escrevia muito. Só que quando você começa a ter ideia. Aí dá vontade de escrever mais para criança, sabe? Porque a gente vê como é bonito uma criança pegando um livro, entrando naquele universo, descobrindo tanto de coisa. Elas são curiosas, elas são, sabe, atentas, elas se envolvem, né, quando elas gostam. E essa curiosidade, essa coisa de estar descobrindo o mundo, é muito bonito para a gente ver isso, né? Quando um livro da gente, uma história que a gente conta, pode gerar isso. Então, assim, algumas vezes eu contei história para criança, mas também, como você disse, eu sou plural, assim, não tem uma coisa, meu público é esse, meu público é aquele. Meus poemas, né, não são para criança, meus poemas, mas assim, também a gente fica, não são para criança, de repente tem uns aqui, são tão brincadeirinhas, jogo de palavras, que pode ser também, tá? Pode ser trabalhado com criança. Então, eu acho que é muito relativo, depende, sabe? Da forma como é abordado, da leitura que você vai fazer, pode ou não pode ser para criança, pode ser para todo mundo. Enfim, mas os poemas, os livros de poemas eu não fiz endereçado às crianças, não. Mas esse, Espelho de Dandara, ele foi direto para criança, adolescente, jovem. E também para os educadores, né, que querem trabalhar uma educação antirracista, a Lei 10.639, né, que precisa ser cumprida, que precisa ter um acervo para isso, né, para ter referência, para os professores poderem trabalhar, né. Vamos apresentar de novo a produção, que chegou gente nova por aqui, né? Estão fazendo uma referência aqui a algumas pessoas, Guilherme, Pereira, Dinaci Pereira, Tiago, nossa amiga Marli Soares, Maria Massa, Jussara, Val, Quilombola, aqui, ó, Val Quilombola, Socorro, Jardel, Jadileide, não sei se eu esqueci, mas alguém, Luiz Mídias, tá? Liliane, pessoal aí, Dilma Nascimento, tá? Luiz, tá? Enfim, muita gente aqui, tem algumas pessoas acompanhando a live. Legal. Então apresenta de novo as tuas produções. Sim. Aqui eu estou com o livro Meus Erros, Meus Zeros, que é poesia. Eu tenho aqui Negros Riscos, fico feliz com a presença dessa galera bonita aí. Algumas pessoas daí já têm minhas obras, né? Jodelice, por exemplo, comprou para neta, eu acho, é para filha, meu Deus, agora eu não sei direito, mas enfim, a menina tem o Espelho de Dandara e Marli já foi nos meus lançamentos, né? O Espelho de Dandara eu mostrei aqui, né? Então, só para mostrar ainda. Tá vendo o Espelho de Dandara aqui, gente? Que é o livro que eu estava mostrando. Aqui tem o mapa do continente africano e palavras, que a gente também trabalha na escola.
palavras da nossa língua, ó, que vieram de lá, né? Sim. Cafuné, cachaça, moleque, quiabo, axé, fubá. Aí a gente vai trabalhando, né? Enfim, e eu trouxe também para mostrar para você alguns espetáculos, como eu disse que trabalhava com literatura e teatro. No IFPB eu também fiz um outro projeto que se chamava Clube de Teatro Cidadania em Cena. Nesse clube nós líamos autores negros, indígenas e montávamos a história. Então, por exemplo, aqui a gente montou uma peça que o título é Quantas Carolinas Mais para Quantos Quartos de Despejo? A gente pegou o quarto de despejo e montou, e foi incrível. A peça foi apresentada no Teatro Santa Rosa, e aí eu levei as meninas da escola, foi muito bonito. Isso aqui foi uma outra peça que a gente fez no Teatro Santa Catarina. A Terra é uma Mulher, Meu Útero, um Universo. Aqui foi um monólogo que eu fiz, dirigida por um ex-aluno, que a gente trabalhou teatro na escola, ele foi meu aluno na Olivina, Vitor Lispector, iluminação foi de um grande amigo, Thales Ascioli, fotógrafo Felipe Macari, todo mundo preto. E a gente fez esse espetáculo chamado Paz para Quem. Foi muito bonito esse espetáculo. É uma mãe negra que tem seu filho assassinado pela violência do Estado, e aí ela começa a dizer, né, que paz é essa que não chega no meu território, né? Aqui foi a primeira vez que eu fiz a Nanã Buruquê, não é, no Alto dos Orixás, que é um grande espetáculo, na verdade, um manifesto, né, político, dirigido pelo nosso querido Nai Gomes, né, que é um grande guerrilheiro. Você devia chamar ele, viu? Já veio aqui no Baião? Sim. Ele já veio no Baião de 2? Não, já sim, tá lá. Foi uma coisa muito bacana. Ele apresentou suas obras lá, né, enquanto artista audiovisual, né? O trabalho afro-indígena. Então, isso é muito bacana. Você pode procurar lá no meu canal lá, Cultura Mário Jampa, você vai gostar muito. Um trabalho inspirador, o dele. Eu vou seguir. Então eu fiz a Nanã nesse Alto dos Orixás de 2023. Depois eu fui para Cabo Verde, 2024, fazer um doutorado de sanduíche na África, onde eu trabalhei Carolina Maria de Jesus lá. E aqui é uma oficina que eu dei de teatro, que eu vou dar essa oficina esse ano, dia 14 de março na Energisa. Vou até fazer a propaganda aqui. A oficina faz aí, divulgar. Não deixe seu corpo passar em branco, o nome da oficina. Aqui eu fui dirigida por Edilson Alves, junto com outros colegas. Fizemos um curso com ele, no final montamos esse espetáculo, Santa Festa. Eu fiz uma santa também, né? E fiz essa, que era uma espécie de clown, sei lá, uma brincante da cultura popular. E a santa, que era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que era uma santa feminista, viu? Sim. Enfim, aí tem outros trabalhos. Aqui foi... Alguém perguntou como é que foi. Oi? A Santa do Santo Socorro, né? Que socorria as mulheres para se livrar da violência e tudo. Então, especialmente de proteção. Aqui, Leonora, minha amiga maravilhosa, está perguntando aí sobre Cabo Verde, né? Isso, ela está perguntando sobre a semelhança e diferenças entre essas culturas separadas, né, pelo mar. Como é que você viveu essa experiência e como é que você sente essa diferença? Isso. Aí falar em Cabo Verde tem aqui a figura do Amilcar Cabral. Isso foi uma montagem, né? Eu dirigi, fiz oficina com esses meninos africanos lá em Cabo Verde, foi muito lindo. Sim. E a gente produziu um sarau afrolírico e o Amilcar Cabral era a figura central, né? Então, esse ator aqui fez o Amilcar, você tá vendo aqui o espetáculo? Sim. A gente apresentou lá em Cabo Verde, no Palácio de Cultura, que é um aparelho cultural incrível. Lá dei oficina de teatro. Isso aqui é a gente, ó. Sim. Né? Enfim. E isso aqui foi as oficinas que eu dei aos estudantes de escrita criativa, de teatro. Olha como eles são incríveis e lindos lá em Cabo Verde, né? Então, isso. Esse ano passado eu fiz Nanã novamente, né? Nanã é a mais velha das orixás. É muito bom fazer Nanã, sabe? A gente entra num mergulho.
assim, de pensar o que é experiência e sabedoria. Mas voltando para a pergunta, desculpa que eu fico. Você pode me parar, eu fico falando sem parar. Mas o baião de dois é assim mesmo, é o arroz com feijão e a mistura a gente vai fazendo com o que a gente faz no cotidiano de arte, de militância, tá? Pois é. Aí, menino, Cabo Verde é assim. É um país irmão do Brasil. É um país que se liga ao Brasil desde o princípio da história da escravidão, porque era um entreposto de escravizados, né? Lá se parava, via quem estava em bom estado para vir para as Américas, quem não estava, era batizado, perdia o nome, dava o nome cristão e todas essas coisas que a gente sabe terríveis que aconteceram. Então, mas se a gente pode pensar uma coisa boa dessa ligação, é justamente essa irmandade que vem dessa memória genética, que vem dessa memória e desse laço sanguíneo que a gente tem, e cultural e histórico. Então, quando a gente chega em Cabo Verde, é como se a gente reencontrasse irmãos. Não é como se a gente estivesse se conhecendo pela primeira vez, é incrível. Eu acho que brasileiros, principalmente brasileiros negros, que vão para lá, vão entender isso que eu estou falando, e vão dizer a mesma coisa. Eles amam o nosso país, é um amor tão grande que às vezes é até maior do que o amor que a gente tem pelo nosso país, sabe? Sim. E tem muita semelhança, assim, com o Nordeste, sobretudo, porque Cabo Verde é um país de muito mar, né? Banhado, é um arquipélago, né? Banhado pelo Oceano Atlântico, muita montanha. Então, assim, até na culinária, às vezes, que é bem... Tem coisas que a gente pensa, isso é muito diferente, mas a gente começa a achar semelhança. Por exemplo, tem uma comida tradicional em Cabo Verde que se chama cachupa. Cachupa é milho com feijão, às vezes se coloca carnes e carne de porco, e às vezes peixe, não sei o que, e mistura tudo e é salgado, e você fica, esse negócio vai dar certo, é delicioso. E aí a gente começa a lembrar que no sertão a gente tem o manguzá salgado. É o angu, né? E a gente chama aqui angu. E o manguzá salgado, né, também, que é o milho com carnes, e é muito parecido. Eles têm um cuscuz lá, que é um cuscuz com milho, como a gente tem, mas o deles é doce. Então a gente vai... Eles têm uma língua própria, que é a língua materna, que é o crioulo cabo-verdiano. Eles têm muita musicalidade, sabe? O batuco, o funaná, tem muita coisa que nos... Por mais que seja diferente, mas liga, sabe? E é diferente e é semelhante, né? É semelhante na alegria, é semelhante na resiliência do povo, que é um povo simples, que é um povo trabalhador, que constrói o seu país com muita dificuldade, ainda com colonialismo, com neocolonialismo querendo sugar, com Portugal querendo sugar. Mas, assim, tem muita semelhança, tem diferenças, mas eu consegui ver mais semelhanças que diferenças, para falar a verdade. E você viu nessa experiência que você vivenciou lá, foi através da tua produção literária ou foi um convite por outras razões? Não, eu fui para lá porque eu submeti o meu projeto de doutorado a um edital, que é um edital do Ministério da Igualdade Racial. A gente tem agora um governo progressista novamente no poder, então isso traz algumas... isso retoma alguns direitos que a gente tinha e que estavam sendo violados, né? Então a universidade começa de novo a ter mais investimento para pesquisa. O Ministério da Igualdade Racial trouxe esse edital, que é o edital Atlânticas Beatriz Nascimento, que é um edital voltado para mulheres negras, indígenas, quilombolas, ciganas. Aí a gente mandava o projeto. Se o projeto fosse aprovado, a gente ficava de 6 a 9 meses em outro país, podendo prorrogar até um ano, como eu prorroguei. E a gente tinha bolsa. Então eu só fui porque eu fui com bolsa do governo. Eu fui bolsista do CNPq, né, que é uma instituição de fomento à ciência e à pesquisa. Eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar a pesquisa e a ciência, porque a gente vive num país que passou por um período tenebroso, em que as pessoas negavam a ciência, negam ainda, né?
E agora a gente tem a figura da professora da UFRJ, da Tatiana Sampaio, que, né, enfim, faz essa pesquisa há 20 anos, e temos um rapaz que estava até tetraplégico e consegue andar novamente por conta da pesquisa, da força da ciência, né, de uma mulher estudando, pesquisando, sendo bolsista, sendo sabe, tendo investimento para a pesquisa dela. E aí a gente consegue ver como a pesquisa é importante. Então, por isso que eu consegui. Eu jamais conseguiria ir, porque, por mais que Cabo Verde é um país caro, porque é um arquipélago, tem pouca fonte de água doce, tem pouca terra para plantar, então eles importam muita coisa. Aí muita coisa fica mais cara porque vem de outros países, né? Então foi muito bom ter ido com bolsa, né? Aí por isso que eu consegui ficar lá e fazer a minha pesquisa com mulheres negras africanas, lendo Carolina de Jesus do jeito que eu li aqui, em Cabedelo, numa periferia, com as mulheres daqui. Então foi muito rico, viu? Foi belíssima a nossa experiência lá. Você participou de alguns eventos, assim, tipo seminário, festivais, feiras literárias. E se você participou de alguns desses grandes eventos, foi convidada, qual o que marcou mais você? E você podia descrever um momento do sentimento, como você se sentia, assim, porque de repente a gente está num lugar, né, proporcionado pelo que a gente faz, pelo que a gente produz, seja quanto produção de arte ou profissional, e de repente a gente diz, eu me encontro aqui, será que é o mesmo? E as pessoas elogiando, e a gente fica... Teve algum momento assim marcante no que se refere à literatura das tuas produções? Cara, eu acho que Cabo Verde abriu muito, muito caminho para mim. Porque lá em a capital é uma cidade pequena, sabe? E é tão pequenininha que a gente acaba vendo o presidente passando, os deputados, os ministros, que é muito pequenininho. É como se a gente estivesse numa Brasília, só que, né, muito mais perto tudo. Aí o que acontece? Como eu estava nessa capital, as coisas aconteciam muito lá. Então, eu era muito chamada para ser entrevistada na televisão, sabe? E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu estou ficando famosa aqui nesse país. Porque eu participava de entrevista que passava em Angola, que passava em Moçambique, que passava em todas as ilhas de Cabo Verde. Aí, às vezes eu estava na rua e o povo dizia que me viu na televisão, sabe? E aí lá eu participei de feira literária, eu fiz um lançamento, Mário, de livros lá em Cabo Verde, que foi incrível, porque nesse mesmo dia a gente fez o quê? Apresentou aquele espetáculo, né, que eu disse que eu construí com os atores e as atrizes cabo-verdianos, e no final a gente fazia o nosso lançamento. Eu chamei apresentadores de Cabo Verde, uma escritora e um escritor amigo, e dois escritores amigos, que eu fiz essa amizade lá e que trouxe no meu coração. E quando a gente viu, o auditório estava lotado. E aí eu fiquei, poxa vida, sabe assim, brasileira, estava lá, sei lá, eu acho que há 6 meses, mais ou menos. E a gente conseguiu fazer isso acontecer, né? Então, Cabo Verde abriu essa possibilidade. Eu me senti muito superstar. A gente fica brincando, sabe? Porque eu fui convidada para muita coisa mesmo lá, sabe? Assim. Uhum. E isso é muito bonito. Aqui na Paraíba também já participei de feiras literárias, fiz muitos lançamentos bonitos em Cabedelo, em João Pessoa, em Bahia, na Barra de Mamanguape, em Salvador. Eu fiz um lançamento bonito em Salvador, dos meus livros e tudo mais. Eu acho que todos eles participei agora. Lancei o Negros Riscos na Feira de Literatura Internacional da Paraíba, acho que é isso, Flip Paraíba, que é ali no centro de São Francisco e tudo mais. Mas eu acho que, enfim, fui para Portugal com meus livros, lancei em Lisboa, lancei em Madrid, na Espanha, porque quando eu estava em Cabo Verde, a passagem é muito mais barata, sabe? E aí a minha editora, que é a editora desse livro,
e do livro O Espelho de Dandara é uma editora de Minas Gerais. E eles têm um projeto que é assim, o nome da editora é Caravana, e eles fazem caravanas com os autores, às vezes vão para países da América do Sul, e aí casou de que eu estava em Cabo Verde, é muito próximo de Portugal. Eu estava em Cabo Verde, a passagem estava bem barata, a editora estava organizando esse lançamento, eu falei, eu vou fazer, né? Eu vou na terra dos Tugas aí, dos colonizadores, também e vou mostrar minha obra. Foi um lançamento bonito com outros autores, mas foi muito simbólico, assim, não foi uma coisa que eu tive um público e tudo mais, né? Foi quem estava na livraria, enfim. Mas foi bom para a gente conhecer, para a gente entrar lá, para a gente ver a desigualdade, né? Ali, como é que eles vivem bem por conta de acumular tanta riqueza violando a Ásia, a África, tantos séculos, né? E foi bom entrar lá também, porque eu já tinha sido impedida de entrar na Espanha. Eu tenho um irmão que mora na Espanha há muitos anos e eu fui impedida. Em 2010 não pude ver meu irmão e eu tinha muita trava, muito bloqueio. E dessa vez eu consegui mostrar minha obra. Isso para mim foi uma vitória também, de alguma maneira. E a gente precisa também ocupar os espaços, né? A gente precisa falar. E lá eu falei das coisas que eu falo aqui, né? Eu falei do colonialismo, eu falei do preconceito, eu falei da necessidade da gente combater o racismo. E foi muito bom também falar lá, né? Então eu tive momentos incríveis, assim, nessa minha passagem um pouco fora do nosso país. E foi importante para a gente ver também o quanto o nosso país, apesar de tantas mazelas que a gente precisa resolver, o quanto ele é gigante, né? O quanto ele é rico, o quanto o nosso povo é maravilhoso, mas infelizmente a desigualdade, a corrupção, enfim, esse sistema, né, de exploração que a gente vive acaba gerando criminalidade e coisas que realmente entristecem a gente, né? Pobreza, miséria, fome, desemprego, que a gente sabe que precisa combater. Mas é muito bom estar fora, às vezes, para a gente ver o quanto é bonito ser brasileiro. Muito Também. bacana sua experiência e você contar isso. Porque a gente conhece, vê, só que a pessoa foi, né? Ou a pessoa está escrevendo, a pessoa está fazendo arte, que está tocando, que está cantando, mas a gente, uma coisa está perto e depois a gente está conversando e contando essas coisas um para o outro, porque também são inspiradoras essas experiências que a gente fica sempre querendo de oportunidade e esses editais que são lançados todos os anos, né, pela a Ministério, a Secretaria da Igualdade Racial, tem proporcionado no país. Sim. Passou aqui, ó, o Mestre Zunga, Mano Cunha lá, Manuel Cunha, Tiago, a Nina Maria, que é nossa colega, mãe de um artista lá das Calungas, né? Ó, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma coisa aqui de Vera, nós vai dar uma saída aqui um pouco, aí você Tá bom. volta, a gente vai conversar sobre, para a final aqui, sobre suas parcerias, quem são. Eu acho importante a gente dizer o nome dessas pessoas que ajudam nas produções, né, dos seus livros e do que você faz. Sobre tua opinião sobre a Lei 10.639, né? Depois desses 20, o teu olhar depois desses 20 anos, como é que foi essa trajetória desses 20 anos, e se tem alguma ideia de como a gente avançar, né? Afinal de contas, eu sempre mando para alguns educadores, professores que estão na rede pública e estão lecionando, e a tua opinião sobre alguns dados que mostram que o brasileiro está lendo também. Apesar das redes sociais, o brasileiro, uma grande parte ainda gosta de leitura. Aí a gente vai conversar sobre isso na volta, beleza? E eu vou tocar uma Beleza. coisa que é de Vai Vera lá. Lima, uma canção de Vera Lima aqui, tá? Muito massa. Muito massa. Tô saindo. Tá. Depois eu volto no nós. Eu vou tocar uma música aqui de Vera Lima.
flores me mão. No suor do teu corpo me reflete. Nos teus braços encontro meu descanso. Teu amor me refaz, eu me entrego. Meu babalorixá é você, meu nego. Meu desassossego é na palma da mão que eu quero ver. Oi, berimbau. Esse nega é valente, esse nega é o tal. Berimbau, berimbau, berimbau. É na palma da mão que eu quero ver. Oi, berimbau. Esse nega é valente, esse nega é o tal. Berimbau, berimbau, berimbau. Escolhi o baú lá sempre no céu. Oi, berimbau. Esse nega é valente, esse nega é o tal. Berimbau, berimbau, berimbau. Doralendo beleza, o meu axé. Oi, berimbau. Esse nega é valente, esse nega é o tal. Berimbau, 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 berimbau. Chamar aqui de novo nossa colega para a gente continuar. Bem, então, quem são suas parcerias? É de Vera Lima, Babalorixá é uma música muito bacana que ela gostava de cantar nas suas andanças, né, de militância pelo Brasil. Lá de Lagoa de Dentro, aqui na Paraíba. Tá? Morou muito tempo em Santa Rita e andava muito por aqui, João Pessoa. Eu acho que eu já ouvi falar. Eu vou procurar depois na internet. Eu acho que eu já ouvi falar. Talvez até conheça, velho. Não sei se ela é no Bar do Baiano. Ela tem a gente tinha um projeto Cantando nos Terreiros do Povo, que a gente ia para as comunidades rurais. E a ideia era colocar no terreiro lá, né, assim, na frente da casa lá no sítio, trazer os tamboretes e tudo, e a gente, durante o dia, visitava o povo divulgando a roda de coco e de ciranda, e de noite a gente fazia cerimônia, trazia quem fazia cultura lá das comunidades, aí fazia essa grande junção, e a gente chamava de Cantando no Terreiro do Povo. Então tinha poesia, tinha cordéis, tinha coco de roda, tinha ciranda e muito forró depois para tocar, para a gente fazer aquela festança lá no terreiro. E esse projeto acabou, foi? Foi, porque você sabe que cultura né, é difícil para você ir também com esse mote de trazer resgate. Resgate não, porque ele nunca está. Ele está vivo, só está marginalizado e esquecido. Então a gente dá visibilidade a isso. Aí o pessoal quer Ibope, quer tudo. Aí a gente que é da educação popular, a gente está noutra praia, noutra onda. Aí a gente fazia na tora, buscava ajuda da comunidade, a comunidade se organizava, dava o jantar, botava macaxeira no fogo, as coisas. E a gente bonito, né? fazia festa assim.
Era também num momento que a gente não tinha muito apoio ligado. Quando você tem pessoas ligadas à luta popular e tal, aí fica mais fácil, né? Para nos ajudar. Tinha que alugar ônibus, tinha que ir com as pessoas daqui de João Pessoa por lugares, tinha que ter som, tudo, para dar qualidade à coisa na comunidade. Né? Mas foi uma experiência muito bacana. Eu sinto saudade desse momento com Vera Lima. Então, eu conheço a Vera Lima. Enfim, pois é, tem tanta gente que passa, né? Que às vezes você está mais ligado a um grupo, depois vem outro grupo, e acho que todo o trabalho da gente é coletivo, nunca é individual, né? Mesmo quando eu faço alguma coisa que eu digo, não, eu fiz isso aqui, eu fiz sozinha. Nunca é sozinho, né? Porque para eu conseguir estar de pé, para eu conseguir fazer, sempre tem, né? Na família, nos amigos, uma galera que vai ajudando. Ultimamente eu tenho feito coisas muito com o Vitor Lispector, né? Até com o próprio Nai Gomes, né? Que dá a oportunidade da gente atuar e da gente se aquilombar ali naquele quilombo urbano, que é o Ateliê Multicultural. O Negro em Cena, que é um coletivo que eu estou fazendo parte, que hoje é liderado pelo Diego França, que é um produtor cultural de Cabedelo. Ele tem um Instagram que se chama Hipster Cabedelense. Diego sempre foi um parceirão também, ele é um produtor cultural, ele é ator. E a gente tem um coletivo hoje de teatro e de audiovisual lá, né? E ele é muito firmeza, assim, né? Muito, muito fechamento também nos projetos. Enfim, tem várias pessoas, né? Do movimento negro, a Marli, né? Que é uma figura que a gente não pode deixar de mencionar, porque Marli, ela é uma onipresente, guerreira, né? é uma guerreira. É uma guerreira. Que é referência, inspiração, e vai ser com certeza inspiração para muita gente, como é hoje. E Marli é inspiração. E eu queria muito ter ido para o carnaval, inclusive, lá em Paraty. Não consegui, porque eu estava fazendo uma ressonância magnética. Eu tive um problema sério na cabeça esses dias, no olho, não sei o que, assim, uma dor, um negócio no olho, que eu fiquei meio cega. Eu tenho que ver o que é isso. Mas é o segundo ano, né? Para o ano a gente precisa. Porque na verdade, a marcha tem um grande papel de fazer intervenções, né? Nas comunidades. Com o que pensa, né, nas rodas de conversa e tudo. E o bloquinho lá, o bloco da marcha da negritude unificada, a ideia é fazer junto com as pessoas, da comunidade, das comunidades. Né? A gente fez no encontro com o militante o ano passado, esse ano a gente fez na comunidade quilombola, mas a ideia é chamar mais gente para a gente pensar e ir ampliando para a coisa crescer no terceiro ano, né? Em 2027 a gente fazer isso. E esse ano não perca esse encontro de lideranças. A professora Lourdes também, viu, que é outra parceirona, que tem um projeto muito maravilhoso na universidade, né, de leitura de mulheres negras. Enfim, acho que essas mulheres, elas me fortalecem sempre. O coletivo, o movimento social negro é quem me fortalece, sabe aonde a gente se aquilomba, por mais que a gente tenha problemas, que a gente divirja, que a gente nem toda hora esteja ali, mas é uma coisa que acolhe e que faz a gente renovar as forças para continuar produzindo, ocupando os espaços e levando a nossa voz. Inclusive tem uma mulher preta que faz uns trabalhos bons de teatro. Eu esqueci o nome dela agora. Ela também é do movimento. Fernanda Ferreira. Fernanda Ferreira. Depois você dá o contato. Traz. Uma deusa que dirigiu o espetáculo Alto dos Orixás esse ano. Foi minha diretora, maravilhosa. E ela é incrível. Manda o contato dela para a gente vir aqui conversar sobre. Sim, a ideia é isso, a gente usar as redes sociais para a gente conversar sobre o que a gente faz, né? Porque pouca gente é importante. Conhece. Porque, Mário, assim, não é fácil, né? A gente não tem a mesma abertura, a gente não tem as mesmas oportunidades e os mesmos acessos, né? Às vezes tem muitas figuras talentosas e não sei o que não estão aí porque não tem acesso. Não é falta de talento, não é falta de inteligência, mas é o racismo estrutural, o machismo estrutural, tudo isso que vai
impondo barreiras para a gente conseguir ascender e ocupar, né, o fato, muitas questões, né? Então, a Fernanda é incrível, eu admiro demais o trabalho de Fernanda. Ela Também. tem que vir para cá também. Eu Isso. aprendo muito com ela e ela é uma deusona, assim. Até eu tenho tanta coisa lá no coisa, e aí a gente fica, o que é que eu vou fazer com toda essa riqueza que está nas falas de Sim. vocês, nos projetos, nas produções. Aí eu estou matutando aqui, estou tentando ver algumas ideias para juntar esse povo todo, ver se sai alguma coisa no final do ano com alguma produção do, de dar visibilidade e não ficar só Sim. lá no YouTube, mas dar visibilidade no momento que a gente possa fazer isso. Eu quero contar com você também, no teu apoio, tá bom? Tamo junto. Só Ó, me chamar. quais teu olhar desses 20 anos da Lei 10.000 para ser implantado nas escolas? Então, eu acho que a passos lentos a gente tem avançado. Como eu lhe disse, muita coisa mudou no currículo das universidades. Hoje a gente tem currículo que obriga o estudo de intelectuais negros, né? A gente tem todos os cursos, a gente tem os NEABIs, né, que são os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. A gente tem a própria figura do Ministério Público. Quando eu trabalhava no IFPB, o Ministério Público foi lá para ver se estava funcionando, se tinha o campus que não tinha que ter o NEABI, tinha que inserir os estudos, né? Então, eu acho que a gente vem dando alguns passos por conta da pressão do movimento, do nosso ativismo, da nossa ocupação, dos docentes negros, dos estudantes que estão estudando nas universidades e nas escolas, que estão mais atentos, que estão de olhos mais abertos, né? Mas a gente ainda precisa avançar em muitos aspectos, porque ainda é uma coisa muito pensada em datas pontuais, né? Então, vamos trabalhar em maio, vamos trabalhar em novembro, né? Então a gente precisa ainda integrar isso ao currículo durante o ano todo, pensar isso na centralidade que isso merece ter, né? Que esse tema tão relevante, tão importante, porque numa sociedade injusta como a nossa, foi fundada nas bases da escravidão, da colonização, né? Então a gente não pode desmerecer essa temática, porque ela é central para a gente construir um país mais justo. Então, eu acho que a gente precisa avançar nisso. A gente precisa também trazer, né, essa branquitude que se diz crítica, que se diz aliada, a também ecoar essas vozes e parar com essa coisa de eu não vou falar sobre isso porque eu sou branco. Não, não é isso. Você pode falar sobre isso. Você não vai ter o protagonismo, você não pode tomar a frente de uma pessoa preta, mas você pode ser aliado, você pode estar você pode falar junto, você pode propor junto, sabe? É importante que seja uma questão da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso de uma maneira mais central na escola. O combate a todas as violências, sobretudo a violência racial, e eu acho que no sentido também, né, a lei ela precisa começar ela já começa, eu acho, a ter resultados, porque a gente já tem uma garotada muito mais consciente do seu pertencimento étnico-racial, sabe? Os meninos lá que chegam na escola, por exemplo, eu vi muito isso durante o ano, a menina chega de cabelo alisado e sai com o seu Black Power, o maior orgulho do seu Black Power, sabendo A que ela é gente uma ainda negra. vê muito isso já no Fundamental 2, né? Mas como as crianças ainda são orientados e tem aquela educação familiar, né? Estão mais em casa, então há muita resistência ainda Ainda das tem. famílias, né? Da aceitação do estilo, né? De se vestir Sim. ou de se produzir uma Ainda mais maquiagem se ou for falar da tudo. religiosidade, né, Mário? Isso, é muito forte. Já na adolescência, que sai da pré-adolescência, já entra na adolescência, sexto, sétimo, oitavo ano, a gente vê isso muito forte nas escolas públicas. Né? E isso é Pois reflexo é. da lei, né? Isso. Que a gente. Isso. Eu acho que já tem muita coisa que está melhorando, mas precisa melhorar muito mais. A gente vê todo dia casos de racismo, a gente vê todo dia, né? E a gente precisa acabar com isso, com todas as violências, né? Com todo, não precisa, a gente não dá mais para a gente conviver
com violência contra as mulheres, com pessoa com deficiência, violência em relação à religiosidade das LGBTs. pessoas, LGBTs, enfim. Então, eu acho que é assim, sabe? As lutas estão todas conjugadas. A gente precisa unir todas as forças para combater as opressões e Então, transformar essa sociedade. agora, quais são teus projetos? A gente já está chegando no final aqui, depois dessa tua explanação sobre teus projetos futuros para este ano. O que é que você está pensando em fazer? Ou se está pensando em gastar esse teu tempo com essa vivência, toda essa tua experiência, todas as produções, até dezembro, o que é que você está pensando? Porque, afinal de contas, dizem, né? Entre aspas, que tudo começa depois do carnaval, né? Todo mundo fica... E em João Pessoa tem a prévia do Folia, depois tem o Carnaval Tradição, o Carnaval das Praias, aí começa o ano a partir de segunda-feira. O que é que tu está pensando? Quais são os teus projetos Então, pessoais? tem a minha tese, que eu preciso terminar a tese, né? Senão eu tenho que devolver a bolsa para o governo. Então, eu tenho que terminar a tese, até escrever minha tese de doutorado até fevereiro, isso tem que ser minha prioridade, né? É minha prioridade. Mas eu também tenho o meu trabalho com literatura, então eu tenho projeto de continuar levando os meus livros para as escolas, conversando com professores e estudantes, trabalhando também nessa frente do ativismo, da roda de conversa, da educação antirracista. Então, tudo isso eu continuo, né? Eu sou chamada para as escolas, eu vou, a gente faz trabalhos de formação, a gente faz trabalho com teatro, a gente faz trabalhos com literatura, e eu vou continuar isso, porque assim, para mim não dá, a vida já é muito dura, sem arte não dá, sabe? A arte também tem esse potencial, não só de ser uma ferramenta de crítica, de luta, mas também da gente respirar, né? Da gente viver bem, né? E aí eu acho que a arte está nesse ano, como está a luta, a arte e o meu trabalho na educação vão continuar. São minhas prioridades, né? E onde é que a gente encontra tuas literaturas? Como é que tem acesso a elas? Então, esse livro Negros Riscos, ele encontra-se na Editora Ideia, também no site da Editora Ideia, que é uma editora paraibana. O Espelho de Dandara e Meus Erros, Meus Eros encontra na Editora Caravana, no site da Editora Caravana, ou comigo, falando comigo pelo Instagram ou pelo Facebook, Renale de Carvalho. Pode falar comigo que a gente... Lá no direct, então, fala com o Renale de Carvalho, beleza? E pode ficar. Bacana, tá bom? A gente tá chegando, então, pra gente terminar, eu queria que você fizesse também uma declamação de mais uma poesia aí pra gente. Lourdes, um abraço aí. O negão Roberto lá, ó. Roberto, lá, nosso companheiro. Arrasou, Roberto Silva. gente. Obrigada pela presença maravilhosa, por essa Lourdes, presença. muita gente, ó. Lourdes, acho que é Lourdes lá, militante lá do coisa. Então, muita gente boa aqui. Professor, Lourdes lá no... Marte. Vamos publicar depois a live completa lá no meu canal, Cultura Mário Jampa, lá no YouTube. Você que chegou agora, não viu tudo, tem muita coisa das ideias de como Renato começou, né, da sua militância. Tem muita história, muita coisa bacana aqui que são inspiradoras para quem assistir. Então vai lá no meu canal do YouTube e assiste completo lá com ela. Então vamos lá, vamos mais uma poesia para a gente dar uma boa noite. Engraçado que eu fiquei mais com Negros Riscos, hoje eu vou continuar com ele. Tá bom. E eu, só para deixar aqui também expresso o quanto foi lindo minha viagem, minha passagem por Guiné-Bissau, viu? Também fiz o lançamento lá e foi muito bonito. Só vamos deixar Guiné-Bissau de lá, senão meus amigos de Guiné-Bissau vão ficar com raiva de mim. Vai que a live chega lá, o pessoal bota lá cultura, João Pessoa Paraíba, e aparece tu lá, falando de Cabo Verde e esquecer lá. Esquecendo Guiné-Bissau. Então vamos lá. Meu corpo é minha história costurada a cada tempo vivido. Meu corpo Maria, meu corpo Margarida, Carolina.
Meu corpo, Cláudia, Julieta, Marielle, presente. Meu corpo atravessou mares, sentiu sabores suaves e amargas dores. É memória, é semente. Entender, nem tente esse corpo de mulher. Meu corpo, mulher, sabe o que e quando quer. Nosso corpo de mulher preta sabe o que e quando quer. Tá. Então, você também foi, Carolina de Jesus, foi sua inspiradora também nas tuas andanças das letras, da literatura brasileira, né? E não só a literatura branca, mas a literatura preta também. E Carolina foi uma das, né, assim como Carolina ganhou fama registrando aquela vida, mostrando cada ferida aberta naquela lama. O ambiente hostil foi trama de verdade e negação, de forte declaração, do descaso à negligência, mulher negra é resistência, com a caneta na mão. Isso. Muito Parabéns, bem. muito Eu quero bonito. agradecer. Você aprendi muito, como outros colegas que vêm aqui batendo papo. Você sabe que o Baião de Dois começou na pandemia, né? A gente estava sem. Aí eu liguei com um colega, vamos conversar pela lá sobre. Vou tocar alguma coisa que eu não aguento, o violão tá aqui, aí a gente fez a live, aí ele, por que você não convida outras pessoas? Ainda mais quem você chama fulano, aí um foi dizendo o outro, e a gente vai descobrindo através da história do outro, pessoas que estão fazendo também coisas bacanas, que têm ideias bacanas. Então eu quero te agradecer pelo aprendizado desse bate-papo aqui. Tá? Eu que agradeço, meu irmão. Axé pra gente. Tá certo. Tá? Até mais. Tchau. Cheiro. Beijo. Tá. Então eu vou terminar como eu comecei, com música, né? Sempre começo e termino com música. Eu vou aqui também. Só quero agradecer a todos que passaram por aqui, que eu vou colocar lá no YouTube, depois vocês compartilham essa sabedoria, a arte literária de Renate, né? Nossa companheira, colega, aí ativista, escritora e atriz paraibana, tá? Uma boa noite. Nessa cidade todo mundo é Deus. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador, se dá presente é tudo uma coisa só. É força que mora na água, é não faz distinção de cor, e toda a cidade é de hoje. É de hoje. É de hoje.
navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Boa noite a todos. A gente volta com um Baião de Dois, que acontece todas as quintas-feiras, né? A gente está por aqui batendo um papo e conversando sobre cultura popular, beleza? Um abraço e até a próxima.